Olha isso aqui. Isso aqui é o seguinte, e eu tenho esse projeto aqui do Bora. Se a gente entrar aqui, ó, esse projeto tá localhost, né? E vocês já sabem aqui que ele roda aqui, que é meu SaaS para gestão de produto, que eu fiz para gerenciar iniciativas, problemas, baseada no livro, né? Como vocês já sabem aqui, costurei a solução nas especificações aqui de gestão da inovação do livro. Saiu esse produto, aí tem as ferramentas todas para fazer gestão, só dando contexto para quem está chegando agora. E essa ferramenta foi feita no curso, usando ali em torno de $60 por mês a $80 por mês, que dá 80 vezes botar 5, aí mais de R$ 400 aí para manter esse código. Então, lá pelo curso eu vinha desenvolvendo e ele realmente entendia. Esse software era só local storage, não tinha pretensão nenhuma de transformar ele em um ambiente que tivesse persistência de dados, né? Depois eu tive que fazer a migração de local storage para banco, aí criei uma API junto com o cursor ali, então ele foi estruturando isso aqui, né? Então, se você for ver esse código aqui, ó, ele só tinha web, aí depois entrou a API, aí depois entrou outra API de pagamento, que era parte do Stripe lá, etc. E foi evoluindo. Então, eu tava com esse projeto parado, com uma certa dificuldade ali. Na primeira tentativa que eu tentei com a AGI, né, que é o Antigravity, junto com o Gemini, ele tinha estragado o projeto, né? Eu sempre trabalho fazendo branch, então ele danificou, eu desisti disso e eu vim produzindo outras coisas com Antigravity, né? E tendo bons resultados. Teve alguns updates, dois pelo menos aqui, que eu percebi na própria IDE, né, no próprio software desenvolvimento. E a diferença dele, hoje eu não estou usando mais o Cursor, não sei se o Cursor está fazendo isso, é que ele cria um plano de implementação, uma lista de tarefas para resolver. E o problema aqui especificamente, o problema era tão complexo que eu não conseguia simular esse problema. É, eu entrava e tentava, às vezes sincronizar o projeto, às vezes não, e eu não conseguia gerar, reproduzir, porque quando você reproduz fica mais fácil dizer onde é que é, ou onde é que pode ser o problema. E tive bastante dificuldade. Até coloquei aqui no chat o GPT para tentar trazer alguma coisa, e ele trouxe um promptzinho, e eu não coloquei, depois dei uma limpada aqui para ver o que eu ia colocar mesmo, para não bagunçar tudo. Beleza, moral da história, né? Aí vim aqui, cadê, ó? Ó, bug de sincronização. Quando eu crio, que é a minha forma de ver, e aqui, é, e aqui tá dentro do que o GPT trouxe para mim, daquilo tudo que ele trouxe, eu peguei isso aqui, né? Então, quando eu crio um projeto, eu crio algumas demandas, depois saio e volta para o serviço autenticado novamente. As demandas criadas no projeto vão para o primeiro, o default. Possivelmente o último selecionado não saiu certo. Ao entrar em outro navegador, vejo que o projeto existe, mas a demanda está em outro. Ele já entendeu que é em outro projeto, é ruim colocar em outro, tem sempre que colocar o óbvio para ser dito assim, em outro projeto, né? É, é que o prompt, projetos criados no front-end não estão sendo persistidos no back-end, etc. E aqui eu já dei um contexto maior, como a AGI estava chegando aqui agora, né, a AGI Antigravity, né, com o Gemini, eu falei, cara, vou dar um contexto maior para ver se ele consegue entender. O primeiro foi, o erro pode estar em sincronização, front-end, né, porque é, 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 eu fiz esse processo de migração do offline, do local storage, pro banco, né, então eu expliquei também que no projeto a gente tem esse sync que a gente usa para baixar algumas demandas, né, por exemplo, está um sync, aí ela vem, tá vendo, aqui são testes. Deixa eu ver aqui, ó. Você traz a demanda bonitinha, ele faz um sync legal. Ele traz tudo aqui, ó. Ele carrega aqui as demandas bonitinho. Beleza, tá vendo? Isso é bem legal. Sendo que esse sync eu uso mais para baixar. Quando eu crio uma demanda, eu não. Automaticamente ele é quase que online, né? Tipo assim, criar a demanda, salva, ele faz online sem precisar eu fazer sync manual. E aí mandei para analisar, né? Aqui, ó. E sugeriu o Migration Plan que eu tinha feito, né? Junto com o próprio concursor, né? Que é esse Migration Plan aqui, que poderia estar defasado, porque já teve a migração há muito tempo, né? E já está funcionando há muito tempo, então poderia pegar alguma coisa defasada. Olha o que o bicho fez aqui, cara. Ele achou o problema, né? Ele analisou aqui, ó. Cadê? Ele já mudou aqui a ordem aqui, mas. Ó, analisou o back-end. Ele criou um teste primeiro, ele criou um teste muito top, né? Teste próprio dele, criando a demanda, fazendo e validando. Aí ele rodou esse teste e viu o resultado e avaliou sobre esse teste. Foi muito fora. Depois desse teste que ele analisou, ele entendeu que tinha um problema durante o processo de criação.
tem um bug aqui, analisando, resolve, falha silenciosamente, causando. Ele tinha outra coisa aqui que ele fala assim, sobre o projeto default aqui, né? Nesse momento, ele acaba pegando o projeto default sem identificar que tem um projeto novo. Ele entendeu isso no código, né? Eu achei muito genial isso aqui. E ele criou um plano de trabalho, né? Falando aqui, ó, afeta o front-end, autenticação flow, isso assegura que quando um usuário autenticar, né, eles são trocados, né, ou colocados dentro de um projeto existente, ao invés de forçar o default. Olha só, né? Aí a proposta de trabalho, né, front-end, auth, import list, e ele sai fazendo a proposta de trabalho. Eu não tenho nada a contestar, para mim tá de boa, né? Eu só gosto quando ele mexe em um arquivo. Isso aqui eu já botei no meu AR Rules, né? Eu falo como ele tem que trabalhar, quando for mais de um arquivo ele me avisa, etc. E aqui eu venho nesse arquivo, como eu conheço um pouquinho de lógica, né? Eu vou entender se ele realmente fez alguma coisa que faz sentido com a correção, né? Então ele tá vendo aqui, ó, que se data user, se existe data e existe user e local storage tem project ID, né? Ele vai tentar pegar a lista de projeto, uma função aqui que ele criou que a gente pode olhar, vai pegar o project name aqui, get project name, salve name, ó, vai tentar setar isso aqui no local storage, esse cara que já está lá, provavelmente é o cara que entrou primeiro no local storage, né? Etc. E vai fazer o fluxo bonitinho de salvar esse item, né? Esse novo item, na verdade, lá dentro. Eu não sei. É, evidentemente, dá para fazer um. Dá para passar mais tempo aqui identificando, ir lá no local storage, ver qual é o item, etc. Mais ou menos por alto, né? Eu fiz o primeiro com o cursor e acompanhei de perto tudo. E aqui, mais ou menos por alto, eu sei que funciona isso. Eu sei que está no contexto bem corretinho aqui, sem problemas. Está assegurada aqui a mudança no contexto. Posso pegar aqui nesse project, dar uma olhada, né? É isso mesmo, vai no meu mine, etc. E tem outras coisas que vale a pena depois, se você é um engenheiro, você tem obrigação de olhar isso. Se você está resolvendo um problema que é de escopo autocontido, que é o meu caso, né? Eu sei que isso aqui não vai trazer grandes problemas. Então, mexendo apenas em um arquivo, e apenas nisso que ele fazendo a validação, me parece ser um bom cenário de correção. Aqui, ó, masquete, tá vendo? Aqui não mudou. Então, aqui ele já tentou aqui, ó, tentar um project list novamente, em outro processo aqui, no off provider, tá vendo? Então, ele tentou fazer, acredito que é a mesma coisa aqui, bem parecido o processo que ele está tentando pegar e resolver o projeto. Até aqui tá certo, né? Até aqui onde deveria ser, aparentemente, né? Tá certo. O que que você faz? É uma camada de teste. Você não precisa sair feito louco. Mas você vem aqui e faz uma camada de teste aqui agora, né? Como o teste era muito difícil de reproduzir, esse vai ser um daqueles testes que eu vou trabalhar no localhost por um tempo, não vou fazer esse teste agora, porque eu não consegui reproduzir o erro, né? E vou esperar desse processo aí de cobertura de teste, né, não específico, no caso, que é a teste que é realmente difícil de reproduzir, mas vou ficar acompanhando, pessoalmente aqui no local. Hoje eu vou ficar criando projetos, já criei vários aqui, tá vendo? Para ver se está dando certo, né? Para fazer esse tipo de reprodução. Mas o que eu queria deixar aqui, mais importante que tudo, primeiro ponto, é muito bem feito o trabalho, né, com o Implementation Plan. Você vê que ele faz um passo a passo, ó, a verificação manual. Olha que legal. Vai em login, cria um projeto, troque, né, saia dele, cria uma demanda, na verdade, vá para ele, na verdade, crie uma demanda, dê logout, dê login e verifique se o projeto MyTestProject, ou um válido, né, ou o projeto Bora, né, se ele pegou o default aqui. E verifique as demandas estão visíveis, né, então, mais ou menos ele dá um passo a passo porque uma das questões de teste de qualidade ele é manual mesmo, as outras são automáticas, mas ele fez um teste automático, beleza, você pode mandar ele cobrir automaticamente, mas o passo a passo manual você tem que fazer. E ele já te deu a dica de como fazer o processo manual, que é isso que eu vou fazer agora já já para tentar aqui, né? Para o vídeo não ficar muito grande, eu acho que isso aqui é suficiente para te dar confiança. Você realmente tem um programador disponível para você que tem uma capacidade de desenvolvedor, muito mais que programador, tá? Mas ele tem uma visão de desenvolvedor para arquitetura muito boa e te dá uma tranquilidade aí para fazer mudanças. E tá aí, né? Não tem o que. Tá aqui, né? Como é? Mata a cobra e mostra o pau, né? Tá aqui, ó. Tá funcionando, não tem o que fazer. Tá funcionando, tá andando, tá vendendo, tem gente. É, geralmente a gente vai fazendo alguns pentests aqui, pede ajuda aos amigos, que são mais top. Mas é isso. De maneira geral,
resolve um problema e tem sido muito bom. À medida que o negócio vai crescendo, obviamente, você vai colocando uma camada mais de engenharia, a camada de segurança realmente é imprescindível, mas você vai aumentando aí, colocando ali, sei lá, você contrata um Datadog, coloca ou um sonar e outras coisas de tecnologia que vale a pena pagar uma outra pessoa. Basicamente, vai precisar você colocar aí um sonar, né? Talvez um Datadog, mas um sonar é essencial. Você consegue até pegar isso aqui, na pior das hipóteses, se você não entende lógica e você pegar isso aqui, você pode até, eu acredito pode chegar aqui, pode fazer assim, ó. Cenário esdrúxulo aqui, ó. Que foi feito aqui. Então, tem formas de, ó, falando na lógica de recuperação automática de projeto ativo, após o login do usuário, resumo, o que mudou isso aqui antes. Refresh me apenas buscava o me, se autenticado, set use, se não, usava zero. Não garantia que o projeto existisse e tivesse nova história. Era isso que a gente queria. Depois que foi feito. Após confirmar que o usuário está logado, data user, verifique se não existe projeto de local storage, data user, local storage, etc. Busca a lista de projetos do usuário, escolhe um projeto automaticamente. Se existir projeto name salvo no local storage, tenta reencontrar o mesmo projeto. Caso contrário, usa o primeiro projeto da lista. Bom, não sei se isso é bom, mas tudo bem. Com save name, etc. Vamos saber no dia a dia. Restaura o projeto no contexto, proteção tracket, se algo falhar, etc. Em termos de problema resolvido, isso foi feito para evitar o cenário usuário autenticado, front-end sem projeto ID, dados indo para o projeto errado ou sumindo. Isso aqui é muito bom. Ele não sabia o que era e ele realmente entendeu que isso aqui, né, eu fiz com o Google e está trazendo aqui para o ChatGPT. Agora o sistema garante a consistência entre autenticação e contexto do projeto. Isso evita bugs e sincronização, especialmente em modo offline, reduz o risco de itens serem criados. Cara, é isso que eu queria. Então, parcialmente, confio nesses caras aqui, nesse tipo de entrega. E o que contestar, cara? Se você conhece um pouquinho de lógica, e se você confronta com outro agente, você já deu uma segunda camada de proteção. Porque n- não vai existir software perfeito, nem muito menos uma pessoa, desenvolvedor, engenheiro, arquiteto perfeito. Eles vão ter seus viés de configuração e vai gerar erro também nas suas configurações, nas suas implementações. Isso é comum, então não adianta ficar discutindo sobre isso. É o que gera valor no contexto que você precisa. Valeu, galera. Esse é o Vibe Code para Business. Obrigado.